Olá, eu sou o Romir Nascimento e esse é o seu programa Top 5 Livros Teológicos. E o tema de hoje, mais um tema intrigante. Hoje vamos falar sobre teologia e filosofia com dicas literárias imperdíveis. E para isso nós convidamos um especialista que já está conosco aqui, é o professor Jonas Mendes, ele que é pedagogo, ele é formado também em teologia, com formação em filosofia e mestrado nessa mesma área. Jonas, seja muito bem-vindo novamente aqui ao nosso canal e agora para falar aí sobre dicas literárias. Eu agradeço ao convite, é sempre um prazer poder participar e falar sobre um assunto que particularmente gosto demais, que é filosofia e sua relação com teologia. Como é costume aqui, todos os nossos convidados enfrentam um grande desafio, que é selecionar 5 obras na respectiva área, né? Porque certamente existem muitas outras obras que poderiam ser adicionadas aí entre obras de referência. Como é que foi esse processo aí de selecionar 5 obras de filosofia dentro dessa perspectiva da teologia cristã? Eu tentei fazer uma escolha por períodos, né? Peguei um livro que englobasse um pouco da filosofia antiga, um pouco ali passando pela Idade Média, ainda que não especificamente, e um que falasse sobre o período moderno e contemporâneo. Então tentei meio que pegar alguém que englobasse um pouco de tudo aí, para ficar bem mais eclético, né? Professor Jonas, vamos entrar aqui nas questões preliminares, como é muito comum aqui, antes de fazermos as indicações dessas obras que você selecionou aí para nós. Daqui a pouco nós vamos começar no top 5 até o top 1. E você tem atuado, você tem formação na área de teologia e também na área de filosofia, inclusive com mestrado pela Universidade Federal. Pergunta que eu faço para você bem direta, para começarmos aqui o nosso bate-papo, é se é possível ser cristão e filósofo ao mesmo tempo. Ótimo, essa é uma pergunta bem interessante, né? E na verdade é uma pergunta que quase todo cristão geralmente faz quando sabe que a gente estuda filosofia, né? É algo interessante porque eu lembro quando eu fazia o curso, estava na UFMT estudando e tinha um professor que ele sempre gostava de deixar muito claro para a gente, né? Tentava ser bem realista. Ele dizia, olha, vocês precisam entender uma coisa. A maioria de vocês que vão sair daqui nunca serão filósofos. Vocês vão sair daqui com uma formação, mas não serão filósofos. No máximo, mais ou menos, alguns vão ser comentaristas de filósofo, ainda mal ainda. Né? Então já estava deixando bem claro ali que seria ainda malemar comentarista de filósofo. Porque a gente entende que ser filósofo, geralmente, se entende que é alguém que tem um pensamento original sobre alguma coisa, ou alguém que tem uma proposta nova, inusitada, interessante, ou que ainda que fale das mesmas coisas, apresenta por uma perspectiva diferente. Então, ser filósofo demanda ter um pensamento original sobre algo, ou tentar resolver as grandes questões da humanidade que estão aí, certo? Mas é possível ser um filósofo e ser cristão? Sim, é possível. Na verdade, é tão possível que eu posso citar aqui o Alvin Plantinga, que é um filósofo cristão. E eu gosto de citar ele porque, de fato, ele é alguém que está atuando na área da filosofia, militando com filosofia analítica, epistemologia, por assim dizer, e está fazendo um trabalho reconhecido mundialmente. Então, todo mundo pode falar, olha, ele é um cristão, mas ninguém pode dizer, ele é um péssimo filósofo. Não, porque não tem como. Eu fiz essa pergunta aqui provocativa, se é possível ser cristão e filósofo ao mesmo tempo, porque nós sabemos que, historicamente, dentro das comunidades cristãs, dentro da experiência de vida cristã mais próxima, naquele ambiente congregacional ali, por assim dizer, e muitas vezes não só no ambiente congregacional, mas, às vezes, alguns teólogos, isso até teólogos reconhecidos, que levantaram dúvidas sobre a possibilidade de fazer um relacionamento entre filosofia e teologia, entre um pensamento apurado, né, sobre questões racionais com a vida piedosa, a vida cristã, por assim dizer. Tanto que nós temos aquela frase, né, muito conhecida do Tertuliano, que tem a ver Jerusalém com Atenas, né? De lá para cá muita coisa mudou, mas ainda persiste um certo dilema, às vezes, em se tratando de cristianismo. Você ainda percebe essa tensão existente entre teologia e filosofia, e eu falo isso do ponto de vista da vida cristã, assim, no ambiente congregacional? Olha, existe, de fato, essa tensão, ela perdura até hoje, como bem citou, né? Não é uma questão recente, na verdade, o próprio Tertuliano já estava
indagando sobre isso, e ele não era o único, né? A gente tinha outras pessoas também, na época do Tertuliano, que não concordavam. Por exemplo, Taciano também achava que essa relação entre filosofia e cristianismo não daria certo. O próprio Heidegger, o Heidegger diz, o Heidegger que estudava para ser um padre, né? Ele era católico a princípio, depois se tornou um protestante livre, que ninguém sabe exatamente o que significaria isso, né? E aí depois acabou se enveredando por outros caminhos. O Heidegger dizia, não dá para ser cristão, né, um cristão e filósofo. Um amigo meu que é heideggeriano, ele tenta justificar dizendo não, o que o Heidegger quer dizer é o seguinte, é que não dá para fazer uma filosofia inerentemente cristã, mas eu acho que piorou mais ainda a situação. A verdade é que o conflito existe, o próprio Blaise Pascal, por exemplo, respondendo a Descartes e a outros mais, dizia, olha, o Deus dos filósofos não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu acho que o confronto existe quando a filosofia ou os filósofos, eles começam a querer andar por caminhos que não competem à filosofia. Aí o conflito existe. Então, por exemplo, é possível conciliar? Com certeza é possível, porque muitas pessoas fizeram isso. O grande problema e o conflito acontece quando a filosofia começa a querer tomar para si competências que não lhe são próprias. E no meio evangélico, por exemplo, nós temos ainda um preconceito com a filosofia que não é injustificado, na verdade tem razão, porque depois da modernidade, uma grande maioria dos filósofos aderiu a um pensamento existencialista, ou um pensamento mais ateu, um pensamento materialista e assim por diante. E aí a igreja começou a ver com mais restrição ainda à filosofia. Então tem esses grandes problemas, mas os problemas não são, por assim dizer, não são problemas que não possam ser superados. Essa é a grande questão. Isso é interessante, porque daí é importante realmente fazer essa distinção entre filosofias e filosofias. Não é isso? Aquela filosofia que acaba desconsiderando a própria existência de Deus e que contraria aqueles princípios elementares da fé cristã, realmente parece-me que se chocam com o pensamento cristão, mas ao mesmo tempo, e aqui está o aspecto que nós devemos destacar, é que é possível, né, fazer uma boa filosofia quando essa filosofia ela se submete a esse senhorio de Cristo. E eu chamo a atenção, e eu gostaria que você fizesse esse comentário, porque às vezes alguém quer acabar com todo tipo de filosofia para dizer que nenhuma filosofia é boa e adequada, e muitas vezes algumas pessoas citam equivocadamente aquele texto de Colossenses 2:8, quando o apóstolo Paulo fala para os cristãos tomarem cuidado para não serem enredados, né, para não serem levados cativos pelas filosofias e vãs sutilezas. Alguém fala, tá aí, ó, a Bíblia está falando que não pode se envolver com a filosofia. Com certeza. Por exemplo, quando alguém me pergunta o que é filosofia, essa é uma pergunta importante que, na verdade, tem inúmeras respostas. Há quem diga que responder isso aí já é filosofar por excelência, e de verdade é mesmo. A palavra filosofia é uma palavra polissêmica. Então, por exemplo, o sentido que Paulo utiliza para a filosofia aí não é necessariamente o sentido, por exemplo, que Pitágoras está usando, que os gregos estão usando, ou que até mesmo a minha mãe usa. Né? Na verdade, eu acho que o jeito que Paulo usa está mais perto do que minha mãe usa. Porque, por exemplo, a minha mãe, eu estava conversando com ela um outro dia, e eu falei alguma coisa para ela, e ela me disse, olha, não vem com essa filosofia para cima de mim, não. E a minha mãe, ela não estudou, ela fez a primeira série, não pôde estudar na época, e ela nem sabe ela sabe que eu sou formado em filosofia, quando ela pergunta, qual que é a sua formação mesmo, que eu esqueço? Aí eu falo. Então ela não está querendo dizer, você faz filosofia, porque ela nem lembra. Na verdade, o que ela está querendo dizer é o seguinte, não vem com esse tipo de pensamento, com essas ideias por cima de mim. Então, filosofia pode ser entendido também como um conjunto de ideias, que geralmente, por exemplo, na época de Paulo, o que Paulo rotulava por filosofia ali, a gente pode entender como uma construção, um império de construções humanas, ideias humanas, que de alguma maneira iriam contra o evangelho, contra aquilo que estava sendo estabelecido. E não filosofia no sentido tradicional da palavra. Até porque não existe uma filosofia. Na verdade, existem filosofias, existem escolas de filosofias. Então, a filosofia é uma coisa muito complexa. Então, quando a gente fala, por exemplo, a filosofia no singular, a gente está generalizando, e toda generalização ela acaba cometendo violência, né, àquilo que está sendo generalizado. E a palavra filosofia não é diferente. O sentido que Paulo usa ali é um sentido restrito mais ao seu contexto, à sua época, que não referia-se necessariamente àquilo que a gente entende por filosofia em todos os aspectos. Não que não tinha filosofia também
né, que era perniciosa. Por exemplo, Atos 17, os epicureus, estoicos e tudo mais, né? Mas tinha, mas não é no sentido geral do termo que Paulo usa. Tanto é assim, né, professor Jonas, que o apóstolo Paulo ele não desconsidera o estudo filosófico enquanto aprimoramento do intelecto, que ele vai se valer dos estudos, obviamente, que ele teve na sua época da filosofia grega, dos pensadores gregos, que ele vai se valer muitas vezes de poetas, poetas gregos e pensadores, embora não cite diretamente, mas você percebe isso quando ele vai fazer defesa do evangelho lá em Atos dos Apóstolos, ou seja, ele utiliza aqueles pontos de contato que o evangelho pode adotar, ou que o pensamento pode adotar, quando não se choca frontalmente com esses princípios bíblicos. Então, acho que a síntese poderíamos caminhar nesse sentido. Perfeito, justamente. O apóstolo Paulo ele era um exímio conhecedor de filosofia, dos grandes poetas do seu tempo, e se utilizou inúmeras vezes dos pensadores para poder, inclusive, dar base para algumas ideias. Por exemplo, como já citou Atos 17, né? Ele cita ali Cleanto, indo a Zeus, lá, ele vai citar os poetas. Há também, esse aqui não é comprovado, né? Mas existem umas cartas aí de Paulo e Sêneca, né, que eles trocaram. Se colocar no Google, a gente até acha as cartas, algumas cartas que trocaram. Não se sabe se elas são verdadeiras ou não. Há quem diga que algumas são, outras não. Independentemente de qualquer coisa, verdade seja dita, o apóstolo Paulo conhecia muito bem os pensadores de sua época e se utilizou de inúmeros deles. Por exemplo, quando ele fala em Romanos 12, um só corpo, muitos membros, aquele discurso que o apóstolo Paulo fez era um discurso que um pensador da época já tinha feito anteriormente. O apóstolo Paulo se utilizou desse discurso porque conhecia muito bem. E ele fez isso em outras circunstâncias mais. Então ele conhecia, se utilizava do conhecimento deles, mas esse conhecimento passava como se fosse por um filtro, né? Era o filtro da revelação que o apóstolo Paulo havia recebido. Muito bem. Com essas preliminares aí, para nós entendermos a importância de fazermos a distinção entre uma boa filosofia, de uma filosofia que realmente pode se chocar com o evangelho, aí sim, vamos agora caminhar para as indicações aí para o top 5 que o professor Jonas separou para nós, para que ele faça aí as recomendações. Eu gostaria que você apresentasse aí o top 5, o top 5, qual que é a primeira obra que você selecionou aí para os nossos, aqueles que acompanham o nosso canal? Bom, o primeiro livro, né, que eu escolhi com muita dificuldade, né, que é o quinto, na verdade, é o Etienne Gilson, Deus e a Filosofia. Foi uma escolha muito difícil. Na verdade, é um livro bem fino, né, dá para ver que é um livro que todo mundo ama ler, porque você lê rápido e a leitura é muito fácil. Por que eu escolhi esse livro? Porque com este livro, ele vai dialogar diretamente com o conceito de Deus. Isso é muito importante. Então tem 4 capítulos. Ele trata do conceito de Deus com os gregos, e ele mostra como que os gregos entendiam Deus. Tem muita confusão, por exemplo, quando algumas pessoas acham que os filósofos defendiam as mitologias, os filósofos acreditavam em Zeus e tudo mais. Não é bem assim. Os filósofos, na verdade, rompem com os poetas. Tem uma briga, né, que é milenar, entre filósofos e poetas. Essa briga é histórica. Os filósofos eram contra os poetas. Tanto é que Platão, ele vai dizer, na República, os poetas não podem vir com essas histórias dele, não, porque os poetas são mentirosos. O próprio Xenofonte também dizia a mesma coisa, né, que os poetas eles eram mentirosos, atribuíam mentiras aos deuses. Ou seja, quando a filosofia surge, ela questiona aquela concepção que até então se tinha a respeito dos deuses, como Zeus, né? Por exemplo, Xenofonte ele vai dizer que o homem criou os deuses à sua imagem, e Aristóteles na política diz a mesma coisa. Aí Xenofonte diz assim, se os cavalos pudessem representar os seus deuses, eles representariam os seus deuses em forma de cavalos. O que os filósofos estavam dizendo? Eles não eram ateus. Eles só estavam criticando aquela concepção de Deus que eles tinham. Estavam dizendo, esses deuses que vocês criaram, na verdade, é mais uma imagem humana do que um Deus de verdade. Então, Deus existe? Bom, é claro que existe. Porque é inconcebível que Deus não exista para eles. Mas quem Deus é? Bom, Deus não é nada disso que se falaram até então. E aí, por exemplo, ele começa a pensar, os filósofos começam a pensar Deus a partir mais de uma lógica. Bom, Deus não pode mentir, Deus é perfeito. Deus não pode sofrer mudanças. Porque quem muda para melhor ou para pior.
Deus não pode ser melhor, porque senão não seria Deus. Deus não pode se tornar pior, porque senão deixa de ser Deus. Então Deus é imutável, ele é perfeito. Então eles começam a conceber Deus já a partir de uma razão. E aí prepara o caminho, inclusive, para o próprio cristianismo, né? Que vai chegar e vai propor um Deus que é imutável. A concepção de impassibilidade divina, é um Deus que não sofre paixões. Por exemplo, Aristóteles, né? Ele vai dizer que Deus é um motor imóvel, um motor primeiro. Deus não sofre paixões, Deus não ama nada além de si mesmo, não pensa nada além de si mesmo. Deus é aquele ser que só ama a si mesmo, porque se Deus amasse um ser imperfeito, haveria o amor de Deus estaria direcionado a um objeto imperfeito e não pode. Deus só pode amar aquilo que é igual, e só existe ele de perfeito, então ele só ama a si próprio. É claro que com o cristianismo há uma diferença aí, né? Porque Deus ama sim. Então, mas ele pega justamente essas características, ele pega, por exemplo, depois da filosofia, Deus e a filosofia cristã, ele mostra como que Agostinho de Hipona dialogou com essa realidade a partir de Plotino, por exemplo, nas Enéidas de Plotino. Quando ele pega aquela ideia de... Plotino falava que era mais ou menos assim, nós temos o Uno, do Uno emana-se aquilo que ele chamou de espírito, e do espírito vem-se a alma do mundo. Então, temos aí 3 níveis, né, de emanações. O Agostinho ele vai interpretar isso aí como se fosse a própria trindade na sua relação com a criação, Deus Pai, o Deus Filho e o mundo. E isso é interessante, né, que o Etienne Gilson até é um católico, né, até onde conheço, e, salvo engano, ele também é um grande especialista, ele segue uma linha aí de Tomás de Aquino, né, alguém vai até apresentar ele como um neotomista. Todos os grandes pensadores da atualidade, sejam teólogos ou sejam filósofos, eles vão passar invariavelmente por Agostinho ou por Tomás de Aquino, que são pensadores cristãos, né? E, mais uma vez, volta-se aquela questão de como você vincula, de algum modo, né, a formulação do pensamento cristão com a filosofia bem compreendida, ao exatamente utilizar como ponto de partida ou como pensadores seminais, né? Pensadores seminais sem os quais você não consegue dialogar sobre esse assunto. E parece ser o caso quando, mais uma vez, nós percebemos isso nas obras do Gilson, não é isso, professor? Perfeito, justamente. Ele, sendo um católico ali, né, e grande entusiasta da filosofia na Idade Média, tem um livro, inclusive, muito grande na filosofia na Idade Média, e tem um outro livro interessante dele, que é o Teologia e Filosofia, né, o Filósofo e o Teólogo, coisa assim, bem legal, lançado pela Academia, isso é a Academia Cristã, eu acho, coisa assim. É um livro muito bom, e a ideia dele é justamente mostrar como que os conceitos, por exemplo, de Tomás de Aquino, de Agostinho, foram importantes para toda a tradição posterior. Então, por exemplo, Tomás de Aquino e Agostinho, eles conseguiram lidar com a filosofia em sua época de uma forma muito clara. Alguém pode dizer, né, que é o que Schaeffer faz, né? Schaeffer vai dizer, mas Tomás de Aquino, ele comprou um monte de coisa lá errada. É verdade, ele acabou comprando muita coisa mesmo. Mas uma acusação que o Schaeffer faz a Tomás de Aquino, que na verdade não está muito correta, não. O Schaeffer diz que Tomás de Aquino dizia que a razão não caiu, né? A razão não sofreu, não passou pela queda. Isso não é verdade, segundo o Sproul. O Sproul ele vai dialogar com essa ideia e vai mostrar que Schaeffer errou. Que o Tomás de Aquino não aceitou essa ideia. Porque a questão era mais ou menos essa. Pensa, por exemplo, Agostinho. Agostinho dizia que a razão, que está ligada à filosofia, ela é iluminada pela fé. Então a fé seria como se fosse um farol que ilumina a razão, que lança luz à razão. Então a filosofia ela te leva até um lugar. Só que a filosofia sem a teologia, sem a fé, a razão sem a fé, ela acaba sendo cega. É como se ela estivesse em escuridão. Então a fé, que são as verdades reveladas, elas que ajudam a razão a conseguir ir além daquilo que a razão... sem a fé, a razão não poderia transpor esses limites. Por isso que o Tomás de Aquino dizia que a filosofia acaba sendo a serva da teologia, por quê? Porque a revelação, aquelas verdades reveladas, elas conseguem expandir e ir muito além daquelas verdades naturais que a razão dá. Tanto é que ele vai propor, olha, a verdade revelada nunca vai ser contra aquilo que a razão propõe, as verdades que Deus revela através da razão. Elas se complementam, nunca vão se contradizer. E os modernos seguem esse mesmo caminho. O próprio John Locke, Leibniz, alguns acabam extrapolando, mas a ideia é mais ou menos essa. Então, aí nós temos no top 5, né, Deus e a filosofia, do Etienne Gilson. E agora nós vamos para o top 4. Ótimo. Bom, esse aqui, sou suspeito em falar, porque eu gosto muito desse livro. Filosofia para Entender
Teologia. É um livro muito bom, né? É o Diogenes Allen e o Eric Springstead. Esse livro é bom pelo seguinte, porque ele dá um panorama muito legal da filosofia e da sua importância para a teologia. Então, por exemplo, ele dialoga com Platão, o que é muito importante, na verdade. Por quê? Porque Platão, seu livro Timeu, ele fala sobre a criação. A grande diferença de Platão e Aristóteles era essa. Porque Platão acreditava, né, que a matéria era eterna, é óbvio, a matéria ela é eterna. Só que, na verdade, é como se o mundo fosse criado, por quê? Porque teve um demiurgo, né, que, baseado no mundo das ideias, plasmou as formas deste mundo e imitando, né, fazendo esse mundo como se fosse a imitação do mundo das ideias. Esse demiurgo é um ser divino, um artesão. Então fica muito semelhante à ideia de Gênesis, né? Então os teólogos primeiros já olharam essa semelhança e acharam isso maravilhoso. Então ele vai dialogar, por exemplo, com essa ideia, mostrando como que o pensamento de Platão, de que na verdade houve um demiurgo, houve um artesão, como que essa ideia se assemelharia muito com a ideia cristã. Para Aristóteles, Deus não cria nada, porque o mundo é eterno. Então, para Aristóteles, já ficava um pouco mais difícil você ter essa ideia. Tanto é que o Tomás de Aquino, para poder se escapar disso aí, Tomás de Aquino falou, não, mas isso aqui, na verdade, a razão pode conceber um mundo criado como um mundo eterno, um mundo infinito e tudo mais. Ou seja, ele vai dizer, olha, a razão ela pode conceber todas as coisas. Ele tenta justificar, né, para não ficar muito mal para ele, porque o Aristóteles não concebia isso. O Diógenes aqui, ele mostra como que os primeiros cristãos se apropriaram de pensadores como Platão e o próprio Aristóteles. Por exemplo, os pais pré-nicenos, os capadócios ali, como Gregório, Basílio, de Nazianzeno, o Gregório de Nissa, né, dizendo, todos eles se apropriaram desses pensamentos para quê? Para mostrar, por exemplo, que a ideia da trindade ela poderia ser explicada a partir dos conceitos de Aristóteles, de substância, de ousia. Então você pensa, uma substância em 3 subsistências. Então substância é um conceito de Aristóteles, da metafísica de Aristóteles, né, que é o ser. Então, os primeiros cristãos se apropriaram desses conceitos, usando essas ideias, o Gregório, né, o Basílio, o Gregório de Nissa, Nazianzeno, todos eles se apropriaram desses conceitos que eram comuns à filosofia, e não só eles, como muitos outros mais, o próprio, por exemplo, Agostinho de Hipona, que vem depois. Só que não só isso, ele não pega só a filosofia primitiva, ele mostra também como que o próprio Agostinho de Hipona lidou com essa realidade. Porque, como o Etienne Gilson também cita, né, o Agostinho é um herdeiro do neoplatonismo. Ele é um herdeiro do neoplatonismo. Então, Agostinho é de Plotino. E Plotino, ele, na verdade, chegou a até combater também o gnosticismo ali de sua época. Algo interessante, né? Ele combateu uma espécie de gnosticismo ali de sua época. Então, ele acabou dando material para os cristãos fazerem muitas coisas. Ele acaba morrendo depois em Roma, fundou uma escola lá e tudo mais. Mas o neoplatonismo de Plotino, ele deu base para o próprio Agostinho. Então, Agostinho ele vai embasar a sua filosofia em muito daquilo que ele recebeu do platonismo. Certo? Não só Agostinho, mas ele usa também o Tomás de Aquino. Ele fala do Hegel, por exemplo, do Karl Barth. Né? Ele mostra como que, só para encerrar essa parte aqui, é uma coisa que é interessante. Né? Veja, o Agostinho ele era um fã de Platão e da filosofia neoplatônica. Tomás de Aquino era um grande entusiasta de Aristóteles. Então, para Agostinho, na verdade, o verdadeiro conhecimento vem de dentro. Aquele que o mestre interior, o mestre interior que te ensina e tudo mais. Por isso que ele vai sempre cair na interioridade. Então, há quem diga que ele já é uma espécie de fundador da subjetividade. Por isso que Descartes busca nele, quando vai pensar, bebe nele. Então, ele não podia valorizar muito os sentidos, Agostinho. Porque para Platão, os sentidos não tinham essa prioridade. O verdadeiro conhecimento é aquele que vem da alma, rememoração. Só que Agostinho não podia ignorar também o mundo. Porque o mundo mesmo caído era a criação de Deus, e Jesus encarnou. Então ele não podia ignorar como os neoplatônicos faziam. Então ele teve que ter um meio termo. Já Tomás de Aquino, não. Porque Aristóteles vai dizer que o conhecimento vem dos sentidos, e Aristóteles diz que não há nada que esteja na mente que não estivesse antes nos sentidos. Então Tomás de Aquino, baseado em Aristóteles, funda a teologia natural. Dizendo, a partir disso, ele cria a ideia das 5 vias. Ou seja, eu posso olhar a gradação de beleza, e a partir da beleza eu suponho que existe uma beleza superior.
Eu posso ver, por exemplo, os valores morais, o princípio da contingência, da necessidade. Sou contingente, deve existir um ser necessário, da qual deriva a minha existência, que é contingencial. Todos esses argumentos, as vias de Tomás de Aquino, parte daquilo que nós estamos vendo, dos sentidos. Por quê? Porque ele era aristotélico, e Aristóteles valorizava os sentidos. Tanto é que Aristóteles passou estudando o quê? Anatomia, biologia, plantas e tudo mais. O Karl Barth, o Diógenes mostra que quando o Karl Barth aparece, o Karl Barth vai dizendo, não, essa teologia natural aí não está com nada. Porque o Karl Barth queria romper com essa ideia do resquício de filosofia na teologia, né? Então, aqui, ele mostra de forma muito clara toda essa trajetória, e não só isso, muito mais, né? Como ele também deixa 2 ensaios no final para dialogar com a pós-modernidade, a fenomenologia e o existencialismo. Então, esse aqui eu super indico. Jonas, você fez uma boa referência aí, vinculando realmente como o Agostinho ele teve uma grande influência por parte de Platão, e o Tomás de Aquino teve a influência por seu turno de Aristóteles, né? Aquela perspectiva que nós temos. O que mostra que o cristão, com o devido cuidado, com o devido discernimento, ele pode dialogar com filósofos que não são necessariamente cristãos. A pergunta que eu faço, assim, até em tom provocativo, antes de fazer a pergunta, lembro inclusive que o Aristóteles, cada vez que eu leio esses pensamentos dele, que é a chamada Ética da Virtude de Aristóteles, cada vez para mim me vê como a Ética das Virtudes de Aristóteles é um pensamento muito bem formado, que pode contribuir com várias discussões da sociedade contemporânea. Claro, não é um pensamento perfeito, mas ele contribui em diversas perspectivas. A pergunta que eu faço para você é assim, os nossos irmãos reformados, eles argumentam e justificam que isso pode acontecer, ou seja, que um filósofo que não é cristão, ele pode prover ensinamentos e ideias que podem dar ensaios e dialogar com o pensamento cristão por conta da graça comum. Como é que nós, que assim não necessariamente concordamos com a graça comum, como é que nós conseguimos fazer essa conciliação com a teologia baseada na ideia de uma revelação de Deus? É uma pergunta um pouco mais provocativa agora. Perfeito. Realmente essa é bem provocativa mesmo. Bom, eu entendo o seguinte, eu entendo que o homem, como criação de Deus, mesmo caído, ele ainda, né, aquilo que nós já discutimos, né, ele ainda é imagem e semelhança. A imagem foi danificada, foi deformada, né, ou enquanto imagem e semelhança de Deus, essa imagem foi danificada, deformada pelo pecado, mas ela não foi destruída. Então o homem ainda, enquanto um ser caído, ele carrega consigo isso aí. Tanto é que Gênesis 9, por exemplo, né, Deus fala lá, quem matar o homem, se derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue terá que ser derramado, porque matou alguém que é criado em imagem e semelhança. Então, veja, Deus embasa o princípio de que não posso tirar uma vida porque estou matando alguém que é criado em imagem e semelhança de Deus. Enquanto esses princípios de imagem e semelhança, nós poderemos derivar inúmeras questões. Por exemplo, a própria capacidade de reflexão do homem. É claro que a razão humana ela foi afetada pelo pecado, mas isso não impede o homem de refletir, por exemplo. Não obstante isso, nós temos também a própria criação que, segundo o Salmo 19, manifesta a glória de Deus, e segundo Paulo em Romanos 1, ela revela 2 coisas, o eterno poder de Deus e a sua divindade. Então o homem, mesmo caído, ele, a partir desses resquícios que tem de Deus, né, podemos dizer a revelação geral de Deus, e também ele, enquanto um ser caído, mas em imagem e semelhança de Deus, a partir da reflexão, ele pode chegar a verdades, mas ainda que são verdades parciais, né? Os próprios filósofos antigos cristãos já diziam, né? São verdades parciais, porque a verdade plena é aquela revelada por Deus em Cristo Jesus. E toda verdade eu entendo que é verdade de Deus. Logo, se eles conseguem chegar a essas verdades a partir do seu entendimento, como por exemplo Aristóteles. Vamos pensar Aristóteles, né? Eu dei uma aula um dia sobre a ética nicômaca de Aristóteles e tinha um aluno que era cristão e ele falou assim para mim, professor, esse homem, ele leu Gálatas, ele leu porque os frutos do Espírito ali, quando Paulo fala de mansidão, de temperança, de bondade, de justiça, ele leu. Falei, não leu, mas por quê? Falei, simplesmente porque ele viveu ali mais ou menos
400 anos antes de Cristo, 300 e poucos anos, né? Então não deu certo para ler, não tinha como. Mas o que a gente percebe? Que, na verdade, eles conseguiram chegar a inúmeras questões que o cristianismo não rejeita. Porque a partir... Eu entendo, ando por esse caminho. Eu acho que esse caminho ajuda a entender essas relações aí. Que o mundo, mesmo que caído, ainda tem isso aí. Paulo deixa isso claro, por exemplo, em Atos 14, onde ele diz, né, que Deus não se deixou sem testemunho, enviando a chuva, enviando o sol e a alegria no coração. Então Paulo deixa claro que até mesmo o sentimento de alegria que os homens sentiam era um indício de que existe um Deus. Ou seja, se um Deus é um Deus que se manifesta até na chuva, no sol, e é na alegria do coração das pessoas, então eu creio que é possível sim conseguir. Perfeito, eu também sigo essa mesma linha, a imago Dei nessas pessoas que ainda permanece, apesar de arranhada, né, mas não destruída, e a graça, de maneira geral, do próprio Deus que se manifesta no ser humano, é aquilo que alguns vão chamar lá do fator Melquisedeque, né? Fator Melquisedeque. Isso exige, da parte do cristão, voltamos a dizer isso, passar todos esses pensamentos pelo filtro da perspectiva cristã, a lente das escrituras sempre é fundamental para isso, mas nós não podemos descartar e dizer, não, isso daqui não tem a chancela de crente, né? Esse daqui não tem a chancela de crente, ou não é cristão, não me serve. Eu acho que nós precisamos ter essa capacidade de entender que Deus é um Deus que criou seres humanos, e esses seres humanos, eles têm essas habilidades, têm essa inteligência, uma inteligência, obviamente, fruto dessa capacitação divina. Não é um conhecimento redentivo, é importante dizer isso, né? Isso nós não estamos falando aqui do ponto de vista de redenção, estamos falando de sabedoria, de conhecimento que o homem pode vir a conhecer. O tempo está correndo, mas nós vamos para o top 3 agora. Olha, esse aqui, Juan Estrada, Deus nas Tradições Filosóficas. São 2 volumes, é o volume 1 e o volume 2. Eu escolhi o volume 2. Deus nas Tradições Filosóficas, volume 2, da morte de Deus à crise do sujeito. Então, eu já escolhi ele por causa da temática. Porque, particularmente, esse é um tema que me interessa bastante. E ele aqui, ele vai mostrar, né, ele vai mostrar de forma clara, por exemplo, como que essa ideia dessa crise, dessa concepção de Deus, na verdade, ela acaba acarretando também a própria crise do sujeito. Então, o que ele quer mostrar é que no Ocidente, na verdade, os conceitos estão ligados. Se você elimina essa figura de Deus, no Ocidente, você acaba eliminando não só Deus, mas o próprio sujeito e também uma série de coisas mais. Porque ele está seguindo aqui aquela perspectiva do próprio Nietzsche, né? Nietzsche, na Gaia Ciência, no aforismo 125, ele conta a história do louco, que chega na praça e começa a gritar, onde está Deus? E os ateus, Nietzsche deixa claro que tinham ateus na praça. E aí os ateus, eles começam a zombar, a dizer, olha, grita mais alto, talvez Deus está dormindo, foi no banheiro, Deus viajou, rememorando aquela questão de Elias com os profetas de Baal, né? Uhum. E aí o louco para e olha para eles, o louco tinha uma lanterna, porque Nietzsche está se baseando em Diógenes o cínico, né, que é o pai do cinismo, que andava nas ruas de Atenas durante o dia com a lanterna na mão dizendo, procura esse homem. Então ele está rememorando aquele homem, né, aquele louco, os Diógenes. E quando o louco olha para os ateus, ele diz, será que vocês não perceberam? Deus está morto. E nós o matamos. Todos nós somos os seus assassinos. Matamos Deus. Aí ele diz, ouça o barulho dos coveiros que enterram Deus, sinta o cheiro da putrefação divina. Deus está morto. Deus permanece morto. Mas aí ele diz bem assim, ó, mas eu cheguei cedo demais. Por que ele diz isso? Porque, na verdade, Nietzsche, né, tem muita gente que tem raiva de Nietzsche, né, porque diz, Nietzsche matou Deus. Não, Nietzsche não matou Deus. Nietzsche não foi responsável pela morte de Deus. Ele se inclui porque ele pertencia à modernidade. Então, nós matamos, né? Justamente, era a geração dele, ele pertencia àquele tempo. Mas ele não foi o responsável. Na verdade, o que Nietzsche está constatando é justamente a ausência do divino em sua época. É justamente a inexpressividade de Deus na sua época. Como que a figura de Deus havia se tornado insignificante para as pessoas do seu tempo. Porque eles viviam de tal maneira que Deus havia se tornado desnecessário. É aquilo que Laplace diz para Napoleão, né? Quando ele escreve uma teoria sobre as luminoses e tudo mais, e Napoleão diz, muito legal, mas onde que Deus entra em tudo isso aí?
E ele diz, olha, Deus não é necessário. Então, a ideia é exatamente essa, de que a modernidade ela acaba promovendo um mundo mecanicista, e o Gilson ele mostra isso, inclusive, quando ele trata sobre Deus e a modernidade, como que os filósofos acabaram fazendo de Deus meramente um relojoeiro. Por exemplo, Voltaire. Voltaire não era ateu, Voltaire era deísta. Deísta, justamente o próprio Descartes, né, o René Descartes. O René Descartes era um cristão católico. Geralmente há um debate muito grande aí se Descartes era sincero ou não. Muitos acreditam que sim. Só que o Deus que René Descartes acabou propondo era mais um Deus que era mais uma garantia metafísica. Tanto é que o Kierkegaard, ele vai dizer, o meu Deus não é esse Deus do Descartes, não. Porque o Deus do Descartes, na verdade, é só uma garantia metafísica para o sistema dele. Tanto é que o Bittencourt, ele escreveu um livro, né, dizendo a morte de Deus em Descartes. Dizendo que a morte de Deus já está em René Descartes. Por quê? Porque o mecanicismo moderno de Descartes, de Newton e de outros mais, acabou fazendo do universo uma grande engrenagem, de maneira que Deus se tornara desnecessário. Deus se tornou desnecessário. O Nietzsche percebeu isso. Só que Nietzsche percebeu uma coisa, e aqui é a grande questão. Nietzsche disse que ele chegou cedo demais, por quê? Porque aqueles ateus da praça são ateus inocentes ou ingênuos. Porque eles haviam eliminado Deus, mas queriam viver com tudo que Deus havia proporcionado. Com tudo que Deus havia proporcionado. E aí eles não haviam percebido ainda as consequências da morte de Deus. Nietzsche diz, cheguei cedo demais, porque vocês não perceberam ainda onde que isso vai dar. O que vocês estão fazendo? A ideia é mais ou menos essa. É como se Nietzsche estivesse dizendo assim, existem dois caminhos que nós podemos seguir. Primeiro, você pode eliminar Deus, e aí eliminar Deus e continuar vivendo como se nada tivesse acontecido, mas você vai estar sendo contraditório com aquilo que você fez. Você eliminou Deus, não dá para viver como se nada tivesse acontecido. Ou você pode eliminar Deus e aceitar todas as consequências disso. É o que Nietzsche vai dizer. Nietzsche diz, já que Deus está morto, vamos agora aceitar todas as consequências. Se Deus morreu, tudo aquilo que estava apoiado em Deus morre também. E o que estava apoiado em Deus? O próprio Nietzsche diz. Nietzsche diz que toda a moral ocidental, o conceito de homem que o Ocidente tem, por exemplo, o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Tanto é que a Judith Butler, por exemplo, ela diz bem assim, né, uma proponente da ideologia de gênero. Ela diz, se eu acreditasse na Bíblia, eu acreditaria que o homem nasce homem e a mulher nasce mulher, porque foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas como eu não creio, ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. O que ela está querendo dizer? Se eu acreditasse naquilo que sempre foi querido no Ocidente, de que homem nasce homem, mulher nasce mulher, porque Deus assim os fez, então não tenho que questionar. O sujeito já é definido a partir de uma perspectiva divina. Mas como Deus está morto, o homem também morre. Porque esse conceito de sujeito, criado à imagem e semelhança de Deus, não pode mais ser definido em relação a Deus. Mas você define o homem agora a partir de quem? A partir dele mesmo, dos seus sentimentos, das suas emoções. Então a verdade morre, se Deus morre. Porque não há mais verdade absoluta. O que Nietzsche vai mostrar é que, ao eliminar Deus, nós acabamos eliminando o próprio homem. Tanto que Foucault diz que o homem é como se fosse um desenho na praia, quando a maré vem e leva-se embora. O que Foucault está dizendo é justamente isso, porque ele está acompanhando Nietzsche. Ou seja, o Ocidente eliminou Deus, mas queria viver com tudo que Deus havia proporcionado. Nietzsche diz que isso é a sombra de Deus. Nietzsche diz que a sombra de Deus ainda paira no Ocidente. Ele fala, uma vez que matamos Deus, devemos agora eliminar a sua sombra. Então esse livro aqui, ele é legal por causa disso, porque ele acaba mostrando muitas consequências. Ele fala, por exemplo, o ateísmo humanista pós-hegeliano. Ele vai mostrar, por exemplo, como que o humanismo agora surge como uma realidade a partir desse novo cenário em que Deus não mais existe, não se faz mais necessário, em que Deus foi descartado. Essa que seria a grande questão. E essa foi uma exposição aí, portanto, do top 3, né? Deus nas tradições filosóficas. E assim nós vamos para o top 2. Olha, esse aqui é um livro bem grossinho. Helenização e a recriação dos sentidos. É do Miguel Spinelli. Então, ele é um helenista muito famoso, muito respeitado. A ideia é essa. A filosofia na época da expansão do cristianismo, séculos 2, 3 e 4. Então ele vai falar justamente sobre a helenização. Né? Ao definir a palavra helenização é um problema. Todo mundo sabe disso. Então ele vai discutir inclusive isso. Né? E a perspectiva da helenização ela influencia o Novo Testamento de forma significativa. Por exemplo,
os 7, aqueles 7 que foram escolhidos, que a gente chama de diáconos, né? Os 7 diáconos, Estevão e Felipe e outros mais, eles eram helenistas. Tanto é, por exemplo, que eles que foram pregar, foram para Samaria, foram para outras regiões pregar. Eles eram helenistas. Mas o que significa o helenismo? Na verdade, Alexandre o Grande, quando domina toda aquela região ali, da Macedônia, da Grécia e tudo mais, ele conquista muitas regiões. O que Aristóteles discordava, né? Aristóteles que foi o preceptor dele, foi o curador dele. Aristóteles achava que isso era errado, porque eles consideravam que a cultura deles era superior, então estaria difamando demais a cultura, diminuindo. Alexandre o Grande espalhou a cultura grega para todas as regiões. E aonde Alexandre o Grande passava, ele acabava difundindo a língua grega também. Então isso influenciou de forma significativa que o grego acabou se tornando a língua universal da época. Então, onde você fosse, o grego era falado. É como o inglês hoje, né? Onde você fosse, o grego era falado. O Miguel Spinelli, nesse livro aqui, ele vai mostrar as relações entre os encontros, na verdade, e desencontros entre o cristianismo e a filosofia primitiva, a filosofia grega. Ele vai mostrar, por exemplo, como que os primeiros cristãos dialogaram com essa realidade. Por exemplo, Orígenes. Orígenes era um grande entusiasta da filosofia, ele gostava, né? Tanto é que Orígenes, há uma discussão aí muito forte, mas a grande maioria concorda que Orígenes, ele estudou na escola neoplatônica, fundada em Alexandria por Amônio Sacas. Amônio Sacas fundou em Alexandria. Alexandria é uma cidade fundada por Alexandre, né? Recebe o nome em homenagem a ele, foi considerado um deus. E ali em Alexandria, que se tornou o berço do helenismo, o Orígenes estudou lá em Alexandria, junto com o próprio Plotino, inclusive, porque Amônio Sacas foi mestre deles. Então Orígenes ele carrega essa herança grega. Por Alexandria passou, por exemplo, Filo, também, Filo de Alexandria, que foi um filósofo judeu contemporâneo de Cristo. Clemente de Alexandria, escreve um livro, Exortação aos Gregos. Nesse livro, Exortação aos Gregos, ele vai dialogar com os deuses da mitologia, com os deuses dos filósofos gregos, com o cristianismo, e ele faz, inclusive, uma exortação aos filósofos. Então, os cristãos primitivos dialogaram muito com essa realidade. A gente percebe isso, por exemplo, de forma muito clara, no próprio Clemente de Roma, que escreveu, por exemplo, a carta aos Coríntios, né? Clemente de Roma sendo bispo na igreja de Roma. Ali no final do primeiro século, ele escreve a carta reprovando a igreja de Corinto, mesmo depois de Paulo falar tanto para eles, né? Eles ainda continuaram maus, né? Continuaram rebeldes. E aí Clemente vai dizer, vocês se lembram que Paulo falou? Clemente ele se baseia numa perspectiva que era comum aos gregos, a forma de dialogar, a estrutura era a estrutura que os gregos usavam. Tem até um livro apócrifo, que é Atos dos Apóstolos de Felipe. E Atos dos Apóstolos de Felipe é uma imitação de Atos dos Apóstolos. E aí o Atos dos Apóstolos de Felipe conta que Felipe chega em Atenas, assim como o apóstolo Paulo, em Atos 17, e aí Felipe chega em Atenas e diz bem assim, ó, eu vim aqui porque eu vim comunicar para vocês a paideia de Cristo. A paideia de Cristo. Porque a paideia para os gregos era um projeto educacional, uma educação através da cultura, aquela perspectiva de formar o homem como um ser integral, como um todo, que perdemos, né? Que deixamos de lado. Então, o cristianismo dialogou com a filosofia. O próprio, por exemplo, Justino, né? Poderíamos citar Justino, o primeiro filósofo, por assim dizer, cristão, que foi martirizado pelo Marco Aurélio, que era estoico. Justino, ele vai dizer o seguinte, que existia aquilo que ele chamava de logos espermáticos, que eram sementes da verdade. Ele dizia que Deus espalhou sementes da verdade em todas as regiões. Então os filósofos, eles conseguiam ter acesso à verdade, só que a verdade que os filósofos tinham acesso sempre eram verdades parciais, porque eles tinham acesso a uma parte do logos, uma semente do logos. Só que o logos se manifesta, se revela de forma plena nas escrituras, é em Cristo Jesus. Quando Cristo Jesus se revela, é o logos de Deus encarnando, se revelando. Mas os filósofos, eles eram chamados de alguma maneira de cristãos. Alguns chamavam de cristãos. Por quê? Porque existia toda essa crença, né, de que os filósofos também receberam uma certa luz. Tanto é que existe um cara chamado Marsilio Ficino, que é um humanista italiano. Ele tinha um busto de Platão e ele acendia uma vela para Platão, meio que estivesse cultuando Platão, porque Platão era uma espécie de cristão. Né? Então esse livro aqui eu indicaria para quem quer entender a relação entre filosofia primitiva
e o cristianismo. Tem muitas coisas mais, só que a gente não pode ir mais, senão vai, né, tomar tempo demais aí, né? Muito bem, e eu percebo que é importante até essa obra, como você destacou, como o pensamento grego, ele influenciou ali, principalmente no período do Novo Testamento, e a escrita do Novo Testamento. Você falou aí do Logos aí, quando João apresenta Jesus como sendo o verbo, Logos, né? Então isso tem toda uma carga contextual e filosófica daquela época. Para nós hoje, distantes daquele período, é muito difícil compreender quando se afirma assim, Jesus é a palavra. Bom, o que é a palavra? Mas o Logos, no original, ali dentro dessa cultura grega, fazia todo sentido, né? De sendo o princípio unificador, aquela razão máxima que se materializa em Cristo Jesus. Mas isso vem de onde? Vem exatamente de uma palavra que é formada dentro de uma filosofia grega. Perfeito, isso mesmo. É bem destacado, foi muito bom você falar sobre isso, porque muita gente realmente, quando lê lá, né, Logos lá no... é só isso aqui, é Logos mesmo e pronto, acabou, né? Na verdade, não, tem toda uma carga filosófica por trás, né? Então, por exemplo, Heráclito, ele usava o Logos como se fosse, ele chamava o Logos de um fogo vivo, né? É aquilo que está por trás de todas as mudanças. O Heráclito, por exemplo, dizia, né, tudo flui, tudo é um constante viraceio. Ninguém atravessa duas vezes pelo mesmo rio. Por quê? Porque o rio, as águas serão outras, você será outro também. Então tudo está em constante mudança. Mas o que está por trás de todas essas mudanças a ponto de fazer com que o fluxo seja contínuo? Qual é o princípio unificador por trás de todas as mudanças que faz com que as mudanças de fato sempre aconteçam? Ele dizia que era um fogo vivo, que ele chamava de Logos. Esse Logos era essa razão, essa medida, é o metro, aquilo que estava por trás de tudo que dava e fazia com que o fluxo de mudanças fosse contínuo. Os estoicos pegaram a ideia do Logos e fizeram de Logos um ser divino, inclusive, também. Para Heráclito já tinha conotação divina também. Fizeram do Logos um ser divino. O Heráclito dizia que a gente tinha que ouvir o Logos. Né? Para os estoicos, o Logos era aquele princípio unificador que atribuía ordem, harmonia para o cosmos. Só tem cosmos, porque o cosmos é um todo ordenado. Né? Para os gregos, cosmos é o sinônimo de beleza, de ordem, de harmonia. Daí que vem a palavra cosmético, inclusive. Porque cosmético a mulher usa, né, para tentar dar uma harmonizada, dar ordem, dar beleza pro rosto, né? Não é só mulher, não. Às vezes tem alguns homens aí que estão usando também, né, Justamente. Para tentar, né? É visível que não tem nada porque está estampada aqui a falta de beleza, né? Então, o cosmos é sinônimo de beleza. Mas por que o cosmos é belo e não um caos? Porque existe o Logos por trás. O Logos é esse ser divino, essa razão divina, cuja nossa razão é um pequeno fragmento desse Logos universal, esse ser divino que dá ordem, dá harmonia, dá unidade, dá beleza. O Filo de Alexandria, ele vai dizer, ele dialogou com essa ideia do Logos. Ele nem era cristão, ele era judeu. O Filo disse que o Logos era o Filho de Deus. Porque o Logos era a sabedoria, Provérbios 8, Provérbios 9. O Logos era a mente de Deus. O Logos era o Filho de Deus. Olha o que o Filo faz. O Filo já estava antecipando, né? E, de fato, quando João usa esse conceito, ele já conhecia toda essa tradição que existia, e provavelmente e usa a palavra tendo essa referência histórica, né? Perfeito. E, dito isso, né, o papo tá bom aqui, mas nós vamos chegar agora no top 1. Perfeito. Esse aqui é o que eu deixei por último aqui. Deus na filosofia do século XX. Deus na filosofia do século XX. Na verdade, esse livro aqui, ele é escrito por inúmeros filósofos, pensadores. Então, foi organizado pelo Jorge Penzo e o Rosine Ghibellini, eles que organizaram esse livro aqui, mas tem muitos autores que participaram, contribuindo para a escrição dessa obra aqui. Por que eu deixei esse livro por último? Muito bem. Eu deixei esse livro por último porque eu acho que hoje entender a figura de Deus a partir das referências filosóficas que temos é muito importante. Nós passamos pelas duas grandes guerras. Então, o século XX, né, ele viu duas grandes guerras. A Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. A Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. E essas duas grandes guerras, elas mudaram a história da humanidade. Elas mudaram a forma do homem pensar as coisas. Por quê? Porque, na verdade, a modernidade sempre foi caracterizada por aquela crença no progresso.
pela crença desenfreada na ciência, no humanismo. Né? Pensa Auguste Comte, por exemplo, francês. Ele dizia que a marcha, né, no curso de filosofia positiva, por exemplo, ele dizia que a marcha da humanidade é uma marcha de evolução, onde passa pelo estágio teológico, depois metafísico, culminando com a era positiva, a era da ciência, aonde a ciência explicaria todas as coisas. Né? Ele dizia, devemos prever para prover, era da ciência. Isso influenciou muito a modernidade. A crença na ciência, num paraíso perfeito na Terra e tudo mais. As duas grandes guerras mostrou o terror que o homem pode ser. Mostrou como que o homem é mau. Como que o homem pode ser mau. Por quê? Porque esse homem usou a ciência, o progresso, o avanço e a própria inteligência para construir máquinas para destruir o próprio homem, para provocar o mal, para lançar bombas, como Hiroshima e Nagasaki, por exemplo, na Guerra Fria, e muito mais. Ou seja, o homem, ele é mau, e ele usa da ciência para destruir o próprio homem. Então quer dizer que, na verdade, a ciência não é suficiente, que a própria razão não é suficiente. É por isso que a escola de Frankfurt, o próprio Horkheimer, né, num livro chamado Eclipse, Razão, ele diz que a razão ela está enferma. E eu acho interessante isso porque o cristão sempre acreditou nisso. A gente sempre soube disso, só eles que não sabiam. A razão está enferma, porque ela foi afetada pelo pecado. Então, se você acredita na razão, ela vai te levar a lugares problemáticos. Ela, por si só, não consegue salvar a humanidade. E aí, surge o século XX, então, com essa descrença nas utopias, com o desmoronamento de uma série de ideologias, e agora a própria figura de Deus começa a ser questionada. Por exemplo, as filosofias da existência, que é o existencialismo, por exemplo, ele surge a partir desse cenário, dizendo, não dá para acreditar mais nas respostas que foram dadas. Como acreditar em um Deus de amor, em um Deus benigno, com todo o mal que temos? Porque a guerra está aí, o horror da guerra está aí. Agora, o que a gente tem? Só temos o homem, estamos sozinhos, estamos abandonados. O homem é isso aí, está lançado. Tanto que Camus, né, Albert Camus, ele vai dizer que o suicídio é uma questão filosófica. Por que não suicidar? Nós somos como Sísifo, rolando pedras morro acima, para todos os dias vir a voltar para o mesmo lugar e fazer isso até morrer. A vida é inútil, sem sentido, uma rotina louca. Para que continuar vivendo? Deus não existe, estamos desamparados, Sartre vai dizer. Não há propósito para a nossa existência. Então pensar Deus agora é pensar Deus a partir de um cenário em que os homens estão questionando a figura de Deus por causa da maldade do próprio homem. Interessante, né, que eles não questionam eles mesmos, eles questionam Deus. Né? Existe um livro interessante, que é o livro do Hans Jonas. Né? Se escreve Hans Jonas, né, como o meu próprio nome, mas se lê Hans Jonas. O Hans Jonas, ele foi um discípulo de Heidegger, e era judeu. E Heidegger acabou, né, sendo reitor da universidade, né, apoiando o nazismo e tudo mais, né, você vê. E o Hans Jonas, a mãe do Hans Jonas morreu em Auschwitz. Ela morreu no campo de concentração de Auschwitz. O Hans Jonas, ele tem um livro, que foi uma palestra que ele deu quando estava ganhando um prêmio. O nome do livro é O Conceito de Deus Após Auschwitz. Um livrinho simples. Hans Jonas, ele diz bem assim nesse livro, eu sou filósofo, ele fala, mas eu quero pensar sobre Deus. E ele diz, como pensar Deus depois de Auschwitz? Como você pode pensar Deus? Quem é Deus? Qual é o conceito de Deus que nós temos? Ele diz, Jó, quando se deparou com o sofrimento e com a dor, ele recorreu à fé. Ele creu em Deus. Ele disse, mas eu não quero, não consigo. Então, eu quero seguir outro caminho. E ele acaba concluindo o seguinte, que Deus permitiu o mal porque Deus não podia impedir o mal. Porque Deus era impotente. Por amar a criação, Deus abriu mão da sua onipotência. Então Deus é um Deus que ama, mas que não é um Deus onipotente. É aquele trilema de Epicuro, famoso. Se Deus é bom e todo-poderoso, por que o mal existe? Deus pode acabar com o mal e não quer? Então é malevolente, porque pode e não quer. Bom, ele não quer e não pode, né? Bom, quer dizer, pode e não quer. Bom, se pode e não quer, é um Deus mau. Não pode e não quer, é um Deus impotente, porque não pode, não quer, é um Deus, além de ser impotente, um Deus mau também, né? Na verdade, ele quer e ele pode. Mas então por que o mal existe? Então, o David Hume resgata isso, inclusive. O Hans Jonas, ele diz justamente isso. Não, na verdade, o Hans Jonas fala, Deus, ele quer, mas não pode. Porque Deus, ele abriu mão de sua onipotência para sofrer. Deus é um Deus sofredor, que é o que Bonhoeffer vai propor também. Foi martirizado por Hitler, né? O Bonhoeffer segue um caminho semelhante, essa ideia de um Deus sofredor.
que, por exemplo, o próprio Thomas Altizer, William Hamilton, né, que propõe a ideia da kenosis de Deus, e o Gianni Vattimo, né, agora católico aí, também segue a mesma ideia, porque eles são influenciados por quem? Por toda essa teologia que passa pelo Holocausto. Então, como pensar Deus a partir dessa realidade? Será que ainda continuamos defendendo o conceito de Deus como Deus Todo-Poderoso, Deus de amor? Esse livro aqui, ele problematiza a questão. Se você, primeiro, eu preciso ser verdadeiro aqui, né? Se você quer ler esse livro para ter resposta para essas questões que eu te dei aqui, não leia esse livro. Não tem resposta. Ele ajuda a problematizar. Mas, né, é do problema que surgem as respostas, né? Então, eu acho que esse livro é bom por causa disso. Eu acho que, então, por isso que eu deixei ele por último, como primeiro, na verdade, né? Coloquei ele como top one aí, né? O primeiro, porque eu acho que, para a nossa época, a partir de todos esses desafios da pós-modernidade, ele é um livro muito importante. Finalizando com o top one, uma lista de obras aí fenomenais. Se você pegar para ler, realmente você vai gastar um tempinho. Mas o propósito é exatamente aqui trazer obras que, para os nossos convidados, elas podem contribuir com esses temas que são instigantes, que são tormentosos às vezes, mas que nós cristãos precisamos enfrentar. E para caminhar para o nosso encerramento, professor Jonas, depois que nós discutimos aí sobre a relação entre filosofia e teologia, alguns pensadores cristãos, dentro daquilo que nós falamos sobre a boa teologia, eles falam sobre a redenção da filosofia. Uma filosofia que se submete ao senhorio de Cristo, né? Ou alguns vão chamar aí, né, como o próprio Jonas Madureira, da inteligência humilhada. Como que você, assim, recomendaria, agora em forma de recomendação para cristãos que estão entrando nesse estudo da filosofia, como que se estuda filosofia mantendo os cuidados necessários? Ou seja, como nós faríamos a redenção dessa filosofia? Então é uma pergunta boa e difícil também. Importante, por isso que é difícil, né? Olha, veja só, realmente o ambiente acadêmico, ele pode se tornar hostil para um cristão? Com certeza, com certeza. E na verdade, na minha vida acadêmica ali, né, eu percebi uma coisa, que às vezes o ambiente acadêmico, na verdade eu posso dizer que 80% das vezes que eu senti hostilidade no ambiente acadêmico, não foi por parte dos professores, mas por parte dos próprios colegas. Então, por exemplo, eu tive um professor que ele ficava falando mal do cristianismo, mas tive um ou dois que ficavam falando, mas eu sabia que a crítica dele era muito fraca. Por quê? Porque eu já entendia o que o cristianismo defendia. Então eu acho que para todo aquele que vai estudar filosofia, ele precisa entender a sua fé, o que a sua fé diz, conhecer as escrituras, então a base boa da teologia. E aí, eu indico inclusive o seu próprio livro, né? Cristão, Universidade, que é um livro excepcional para isso, para te dar uma base para você entender. Por quê? Existem muitos materiais bons, por exemplo, agora está sendo lançado, né? Augusto Nicodemos lançou um também sobre Cristão Universidade, mas o seu foi o primeiro que eu vi sobre esse assunto. Eu não tinha visto ainda nenhum outro sobre esse assunto. E quando eu vi, eu estava na faculdade, inclusive, lá na UFMT, né? Foi quando eu tive contato com ele. Se o cristão não tem uma base boa e sólida, ele vai acreditar em tudo aquilo que o professor fala. E aí a sua fé, ela é alvo fácil. Porque, na verdade, o que o cristão precisa entender é o seguinte, que a filosofia, ela está tentando encontrar soluções para muitas coisas, só que ela não consegue. Ela não consegue apresentar soluções fortes e reais para uma série de coisas. Por exemplo, vamos lá. E aqui, na ideia de redimir a filosofia, eu acho que fica legal a partir disso aqui. Veja só, se a gente fizesse uma simples pergunta, como eu sei que aquilo que estou vendo é verdadeiro? Eu não posso sair de mim mesmo para comparar aquilo que vejo com aquilo com a minha visão. Ou seja, aquilo que vejo, o objeto, quem diz que aquilo que estou vendo é aquilo que vejo de fato, ou é aquilo que é mesmo? Ou seja, eu não sei. Eu não posso dizer. Por quê? Porque a partir do momento que isso passa pela minha visão, se é interpretado pelo meu cérebro, pode ser que seja qualquer outra coisa. Então eu não posso saber se aquilo que estou vendo é o que é. Então o que é a realidade em si? Na verdade eu não posso ter certeza. Eu não sei de fato. Por quê? Porque aquilo que a gente vê, o que a gente conhece, já é intermediado pela linguagem.
Eu até uso um exemplo. Eu digo, por exemplo, quando a gente olha para uma coisa preta, né, e alguém diz, isso aqui é preto. Bom, mas será que quando eu olho para isso aqui eu não vejo o vermelho e você vê o preto? Mas eu aprendi que o nome disso é preto, porque desde pequeno minha mãe me ensinou. Quem garante que as cores que a gente vê sempre são as mesmas? Porque, na verdade, a gente usa os mesmos nomes. Mas quem diz que são as mesmas? O próprio Thomas Nagel ele vai dizer que a gente nunca vai saber o que é ser um morcego. Por quê? Porque eu só sei o que é ser eu mesmo. Porque tudo aquilo que eu sei parte pela minha subjetividade. Então eu não consigo saber uma série de coisas. Por exemplo, eu não sei se o mundo foi criado 5 minutos atrás e as lembranças que tenho foram implantadas em mim para me convencer de que, de fato, o mundo é antigo. Eu não sei se eu vivo em uma Matrix. É aquilo que Hillary Putnam disse. Hillary Putnam disse, quem disse que não somos um cérebro em uma cuba? Me prova que não somos. Não tem como. A filosofia, ela não consegue transpor o ceticismo. Não consegue transpor o ceticismo. Então a filosofia, ela é como um homem, por exemplo, dentro de uma canoa que tinha aquelas madeiras, né, para empurrar, eu acho que em Veneza tinha muito isso. Imagina um canoeiro que pega a madeira e coloca dentro da própria canoa e empurra a canoa. Ela nunca vai sair do lugar, né? É aquela ideia do barão de Munchausen lá, né, que caiu num pântano e aí pegou no próprio cabelo, puxou para cima, se ergueu e saiu, né? O barão de Munchausen pegou o seu próprio cabelo, ergueu para cima, se suspendeu e foi embora. A filosofia, ela é como um homem que está com um pedaço de madeira dentro da canoa, empurrando e tentando sair do lugar. Ela é como o barão de Munchausen, que está puxando o próprio cabelo e tentando se erguer. Por quê? Porque a filosofia, ela fala de dentro do mundo, dentro da imanência. Então ela está dentro do sistema. E você não consegue sair dentro do sistema, você não consegue dizer nada fora do sistema. Por isso que o Niklas Luhmann, né, na teoria dos sistemas, ele vai dizer, olha, você não sai fora do sistema para dizer o que é. Não, você fala tudo dentro do sistema. A filosofia é assim. Então nós nunca vamos saber de nada com absoluta certeza. Por quê? Porque estamos sempre presos à nossa perspectiva. E a gente não pode puxar nosso próprio cabelo e sair para cima. Só que Hermann Doyle, ele diz uma coisa interessante. Ele diz que existe um ponto arquimediano. O ponto arquimediano é baseado na ideia do Arquimedes, né, o físico, o químico antigo lá, que disse o seguinte, dê-me um ponto fixo e moverei o mundo. Ele criou a alavanca. Então, por exemplo, por que o barão de Munchausen nunca ia conseguir sair puxando seu cabelo para cima? Porque ele precisa de um ponto fora dele para ele se agarrar uma madeira e puxar. Se você tem um ponto fixo fora de você, você consegue ter um ponto de apoio para se puxar. Então, a filosofia ela está presa a essa imanência, que é o nosso sistema de conhecimento. Ela não tem um ponto arquimediano. Então, ela nunca vai ter certeza de nada. Ela está presa ao ceticismo absoluto. Porque tudo que ela fala são meramente perspectivas. O próprio Nietzsche diz isso. Então, se tem um ponto arquimediano que está fora da criação, esse ponto arquimediano, na verdade, seria a base para conhecimentos absolutos e para a fundamentação da filosofia, para a fundamentação da ciência, para a fundamentação da matemática e de todas as outras ciências. O Hermann Doyle vai dizer o seguinte, seguindo o Gordon Clark também fala a mesma coisa. O Gordon Clark ainda é mais incisivo nisso. Ele diz que o ponto arquimediano é a revelação de Deus. Porque nós estamos presos na imanência. Nós estamos fechados neste mundo. Presos pela linguagem, pela nossa perspectiva, pelos nossos sentidos, estamos presos. Mas a revelação é Deus, que é transcendente, entrando dentro desse próprio sistema, da própria criação e colocando um ponto absoluto como referencial para todos nós, para a própria ciência, para a própria filosofia. Você consegue redimir a filosofia quando você mostra para ela que existe um ponto arquimediano no qual ela pode se apoiar para conseguir ter certezas a respeito das coisas. Então, eu creio que essa seria a perspectiva mais sensata para um filósofo cristão conseguir entender. Porque o filósofo que não é cristão, ele sempre vai ter que admitir. Ele é cético. Não dá para saber. Não tem como. Isso é interessante, né? Ou seja, a ideia de redenção da filosofia, ele passa pela revelação, passa pela transcendência e passa também por uma concepção de esperança, né? Que é aquilo que a filosofia pura e simplesmente não consegue oferecer. É por isso realmente que nós podemos compreender todos esses elementos intelectuais e racionais debaixo dessa graça, debaixo dessa revelação de Deus, que é aquilo que nos move como seres humanos e, sobretudo, como cristãos. E assim, nós vamos chegando ao final desse bate-papo. Professor Jonas, muito obrigado por essa conversa rica,
que é enriquecedora, sobretudo, e muito instrutiva, historicamente e filosoficamente, com essas dicas que você trouxe aí para a nossa audiência com essas obras fenomenais. Me despeço agradecendo e pedindo que você faça as suas considerações finais. Eu que agradeço o convite, fiquei realmente bem feliz, foi uma alegria, gostei muito da ideia, para mim foi uma satisfação, espero que contribua para as demais pessoas aí, né, que querem também se enveredar por esse caminho. Ok, eu tenho certeza que vai contribuir bastante, vai ficar à disposição aí no nosso canal no YouTube, aqui no Cultura e Teologia, e aproveitamos então para dizer, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para acompanhar as nossas publicações aqui, compartilhe e assine, né, ative o sininho aí para receber as nossas atualizações. Valeu, pessoal, e até o nosso próximo vídeo.